(19 de abril de 1947). É sábado, e Flávio de Carvalho está numa fazenda em Valinhos, interior de São Paulo, quando é chamado às pressas para a capital. Sua mãe está nas últimas, sendo devorada pelo câncer. Ao chegar, encontra a mãe moribunda, já agonizando na cama. E a reação do filho único é a mesma que ele aplica para lidar com as outras coisas da vida, a arte. Flávio de Carvalho empunha caneta e papel e desenha aquilo que se revela à sua frente. O tempo passa, não demora para que a mãe morra. Uma vez em posse dos croquis, 9 desenhos em carvão sobre papel surgem. Ficam conhecidos como a série trágica, Minha Mãe Morrendo. Nome autoexplicativo, mas que ainda assim não alcança a força das imagens que Flávio produziu. Neste trabalho, se revela o modo do artista elaborar sua experiência de estar no mundo. Diferentemente da morbidez que um olhar superficial possa enxergar em seu gesto, o trabalho é exatamente o contrário de uma exibição de morbidez, já que permanece em vida. Não há desenhos da mãe depois de morta. Portanto, o que interessa não é o fim, mas o processo. Flávio de Carvalho se detém em 9 desenhos, não completa o 10º. A série é nomeada Minha Mãe Morrendo, não Minha Mãe Morta. O artista não é capaz de evitar a morte, mas a urgência de seu traço busca dilatar ao máximo o tempo de vida da mãe. Mais que a vida se esvaindo, trata-se da preservação da vida. É um modo de Flávio ritualizar a morte da progenitora, como o próprio escreve acerca da relação entre arte e ritual. Toda pintura, escultura e arquitetura são manifestações de magia. São a construção plástica ou em cores de um mundo, que representa um desejo intenso profundo, desejo este que precisa ser realizado. E sobre a obra de arte, a magia é exercida por meio de ritos, como nos templos e igrejas, olhares, contemplação beática, e todos estes visam tornar a imagem simpática ao indivíduo, isto é, visam o controle da imagem e da obra de arte pelo indivíduo. O provocador Flávio de Carvalho produz a série trágica Minha Mãe Morrendo entre a experiência número 2, em que vai de chapéu a uma procissão de Corpus Christi e é quase linchado, e a experiência número 3, em que desfila também pelas ruas de São Paulo com seu traje de verão, que desafia as convenções de gênero. Esse trabalho íntimo é um registro singular dos últimos instantes que teve para viver com sua mãe. 4 séculos antes, em 1514, o pintor alemão Albrecht Dürer também usou a técnica de carvão sobre papel e desenhou sua mãe, 2 meses antes dessa morrer. Se na Idade Média o feio era associado ao mal, neste desenho o naturalismo extremo de Dürer busca revelar, a partir dos traços daquela mulher, no auge de seus 63 anos, a dureza que fora sua existência. Bárbara Dürer teve uma vida trespassada por doenças, e dos 18 filhos que pariu, apenas 3 vingaram. Sobre o desenho, Gombrich afirma, em A História da Arte, que seu honesto estudo da velhice desgastada por preocupações pode causar-nos um choque, fazendo-nos desviar os olhos do retrato. E, no entanto, se lutarmos contra a repulsa instintiva, poderemos ser generosamente recompensados, pois o desenho de Dürer, em sua tremenda sinceridade, é uma grande obra. Passadas 3 décadas da morte de sua mãe, Eduard Munch pinta A Mãe Morta e a Criança. Já na passagem do século XIX para o XX, o pintor usa o expressionismo para lidar com a morte de sua mãe, Laura Catherine, que morrera de tuberculose pulmonar em 1868, quando Munch tinha 5 anos. Não bastasse isso, sua irmã Sophie morreu aos 15 anos da mesma doença. A essa altura, Munch tinha 14 anos.
Sophie Calle, ao saber do estado terminal de sua mãe, no ano de 2006, resolveu registrar em filme seus últimos momentos em vida. Ela própria explica em entrevista de 2008: "Minha mãe era vaidosa e extravagante. Adorava estar no centro. Os médicos lhe deram um mês de vida. Eu gostaria de estar lá para quando ela morresse, escutar suas últimas palavras. Embora tenha me mudado para a casa dela, não podia estar ali o tempo inteiro. Precisava dormir, fazer comida. Num dado momento, disse a ela que colocaria uma câmera. Em vez de contar os dias que faltam para a morte dela, passei a contar de forma obsessiva os minutos que faltavam para trocar a fita. Desloquei a angústia. Quando ela morreu, eu estava efetivamente presente. Vi seu sorriso. Quanto ao material, até agora não tive coragem de me debruçar sobre a filmagem. Tenho 612 horas." Como resposta àqueles que se escandalizaram com seu gesto, ela justificou: "Foi uma homenagem. Se ela tivesse morrido com convulsões, eu nunca mostraria. Mas ela morreu magnífica." O trabalho nomeado Rachel Munique rendeu instalações, exibida pela primeira vez na Bienal de Veneza de 2007. E livro de mesmo nome, publicado em 2012. O vídeo concentra os 11 minutos finais de vida da mãe Calle. O momento exato de sua morte não é perceptível para o espectador. Louise Bourgeois começou sua formação em matemática na Sorbonne, pela segurança que a exatidão dos números lhe conferia. Porém, com a morte de sua mãe, quando Louise tinha 21 anos, a exatidão cedeu espaço e a arte se tornou central. Uma já quase nonagenária Bourgeois produziu sua obra mais conhecida, elaboração de um tema recorrente em sua produção, Maman, que pode ser traduzida como Mamãe. A obra de 1999 impressiona por seu tamanho monumental, com mais de 10 metros de altura. Graças às suas dimensões, é possível andar por baixo da escultura, e de lá se consegue ver um saco com 32 ovos. Mais uma referência à maternidade. Bourgeois faz questão de afirmar que o trabalho é uma homenagem à sua mãe, Joséphine Bourgeois, que consertava tapeçarias na oficina de seu marido. A aranha é uma ode à minha mãe. Ela era minha melhor amiga. Como uma aranha, minha mãe era uma tecelã. Minha família trabalhava nas restaurações de tapeçarias e minha mãe cuidava da oficina. Como aranhas, minha mãe era muito inteligente. As aranhas são presenças amigáveis que comem os mosquitos. Sabemos que os mosquitos transmitem doenças e, portanto, são indesejados. Então, as aranhas são úteis e protetoras, assim como minha mãe. Um dos começos mais lembrados da história da literatura é de O Estrangeiro, de Camus. Meursault, o protagonista do romance publicado em 1942, é frio e incisivo, como um bisturi, ao anunciar em suas palavras inaugurais: Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei. Saber é difícil.